Som? Olá, gente. Boa noite a todos vocês que me acompanham. O programa Frente a Frente com Socorro Braz. Quero agradecer a todos vocês, aonde quer que você esteja acompanhando. Você que está em casa agora, um abraço caloroso. E meu programa de hoje, olha, eu vou falar para vocês. Esse banco aqui não é o banco da Praça Nossa, mas eu estou recebendo uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. E assim, há 15 dias, mais ou menos, doutor Márcio, tem como? Ele estava de plantão, mas hoje eu tive a sorte, a grande sorte de receber esse cara espetacular hoje aqui no meu programa Frente a Frente com Socorro Braz. E deixa eu falar um pouquinho do meu convidado hoje para você conhecer. É o Márcio Francisco do Nascimento, ele tem 36 anos, é natural de Floresta, Pernambuco, é salgueirense naturalizado, médico pela Universidade Estadual de Pernambuco, é formado em Recife, atua como clínico geral, também médico intensivista, exercendo a medicina em Salgueiro e em Belém do São Francisco desde 2016. Ele tem 3 filhos, Bruno, Lara e Luna, e 3 enteados, Bárbara, Isabel e Miguel. Ele é casado com Zanine, é apaixonado pelas coisas do sertão, pela música, pela comida, pelos costumes e etc. Tem como hobby a música e a poesia e ama viajar e conhecer novos ares. Boa noite, doutor Márcio. Boa noite, Socorro. Boa noite a todos que estão aqui conectados, né, com a gente aqui nessa live, né? É um prazer estar aqui contigo. Realmente, a gente fica muito feliz em poder ter essa oportunidade, né, de bater um papo, de poder conversar. Eu sou seu fã também, né? Muito tempo você vem atuando aqui em Salgueiro, no Cedro, em toda a região, né, fazendo um trabalho muito bonito. Então, é um prazer estar aqui contigo hoje, batendo esse papo. Muito obrigado. Quanta honra. Socorro Braz, como você conheceu o doutor Márcio? Vou falar um pouco da história aqui e depois eu vou mostrar para vocês como eu conheci o doutor Márcio. Era para ser uma rotina comum no Hospital de Campanha de Salgueiro, Pernambuco. Local onde idealizamos dor e sofrimento, principalmente pelo tempo o qual foi vivenciado. Mas naquela tarde de quarta-feira, dia 19 de maio de 2021, ficará registrado na memória de todos que estavam ali, que puderam acompanhar esse grande profissional.
E o blog Conexão Notícia, com a repórter Socorro Braz, se orgulha de ter acompanhado tudo de perto. Dr. Márcio, Pedro Lice, recepcionista, a enfermeira Vanessa Parente, e ambos não oferecem somente remédio para aqueles que estão ali, mas também oferece solidariedade e alegria. Acompanhe junto comigo. Doutor Márcio, dá uma olhada para aquela câmera. Acompanha o que aconteceu nesse dia e como eu conheci doutor Márcio. Tá chorando porque sem você nenhum Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Aí, doutor Márcio. Lembranças, né? A gente realmente tinha esse costume de trazer um pouco de alegria, né, para os pacientes, né? A gente sabe que o período da Covid foi um período que trouxe diversos contrastes, né? Primeiro, o medo, né? A gente via a realidade dos países desenvolvidos, com diversos óbitos, com muita superlotação nos hospitais, e de repente Salgueiro teve a oportunidade de também abrir um hospital de campanha. Eu lembro que inicialmente houve muita dificuldade em compor uma equipe, até porque os colegas médicos, muitos não estavam querendo enfrentar, né, esse desafio, porque era um medo para todos nós. Nós não sabíamos da nossa estrutura, não sabíamos como seria a chegada do Covid em Salgueiro. E eu acho que eu fui o terceiro médico que aceitei, né? Dr. Carlinhos Buda, que é bastante conhecido na região, foi o médico chefe, o diretor, que fez essa convocação de prontidão. Eu aceitei e a gente viu, né, que o internamento do Covid é muito solitário. As pessoas ficavam, às vezes, 20 dias com a gente, sem receber visita, sem acesso a celular. E isso trazia, além dos problemas, né, pela Covid, né, a falta de ar, tosse, febre, mal-estar e todos os outros sintomas que a gente já conhece, né, que a gente já está praticamente especialista na Covid, a gente viu que trazia muita tristeza. Então, o diferencial que eu tentei trazer, né, para os pacientes de lá foi esperança. Conversava com ele, além da música, né, trazia para eles uma perspectiva, né, de esperança. E a música foi o ponto-chave, né, que conectou com os pacientes, que faziam as pessoas esquecer. Como eles dizem, eu estou usando as palavras dos pacientes, ele dizia, a gente, por um instante, esquece que está aqui internado. A gente não sente nada. Eu lembro de um exemplo, Tonzinho Bahia, que é um sanfoneiro conhecido na região, já foi dar limão com mel. Tonzinho Bahia chegou que não conseguia nem completar uma frase. Aí eu digo, Tonzinho, vamos fazer uma coisa diferente? Joguei a sanfona no braço dele. Tonzinho, no outro dia, praticamente já recebeu alta. Ficou ainda mais 3 dias, mas ele disse, poxa, eu nunca imaginei que ia chegar aqui e tocar sanfona. Ele disse, eu esqueci que eu estava doente. Então, não é a questão apenas da parte artística da música, mas é a parte humana, né? Que a música faz você se sentir mais acolhido, faz você se sentir mais feliz. A música, ela cura. Cura.
Ela Cura cura a sim. alma, né? Com Não é verdade? certeza. Eu lembro que eu cheguei lá, doutor Márcio, primeiro eu levei o meu filho, né? E depois fui eu que fui. E eu lembro que eu tinha muito medo de estar com Covid, por conta dos meus problemas de saúde, eu tinha muito medo. E ele pegou a sanfona e disse, deixa eu tocar para você. E não esqueci nunca disso, para mim foi algo muito, muito especial, quando ele falou assim, deixa eu tocar para você. E uma das coisas, doutor Márcio, que eu também pude acompanhar, que se a pessoa estava internada e estivesse aniversariando, também tinha os parabéns. A gente não esqueceu nada, né? A gente fazia os parabéns, aniversário, comemoração de casamento, porque... Mesmo internado. Mesmo internado. A gente botava lá todo o material de proteção e a gente entrava na sala, cantava, e as pessoas se emocionavam mesmo, eles ficavam muito, muito contentes mesmo. Era realmente um serviço diferenciado, né? A gente fica muito orgulhoso em relembrar, né, esse período difícil que a gente passou, período sem vacina, um período com alta infectividade, né? Você às vezes tinha que escolher se iria ou trabalhar ou se você iria ficar em casa isolado, né? E muita gente tinha que se arriscar e pegava Covid, muitas pessoas evoluíam de uma maneira grave. E o que a gente fazia, eu tinha 2 plantões, né, no hospital de campanha, para você ver como pouca gente queria pegar os plantões, que sobrava plantão. Então, eu tinha um plantão na segunda-feira e um plantão na quarta-feira. Então, nesses 2 dias era garantido música, conversa, os pacientes desabafavam, contavam a sua história, eles se sentiam acolhidos, né? Muitos pacientes tinham medo da morte? Muito. A morte, infelizmente, é uma certeza que a gente tem, mas é um medo que, naturalmente, né, mesmo se você não queira pensar na morte de uma maneira pesarosa, né, mas você sente, você teme, porque existe ainda muitos dilemas, né, para você saber o que é que vai ter depois, etc e tal. E a questão também, muitas vezes, da dependência, né? Muitas vezes você é o cara que mantém sua família, você é a mãe, você tem filhos pequenos, né? E a gente sabe como é a dependência de uma família quando você perde aquele elo, né? O alicerce, né? Entendi. Vamos olhar aí um momento onde tinha um paciente que estava aniversariando. Vamos ver o que foi que aconteceu nesse momento. Parabéns, meu amor, por ser um companheiro amoroso, um pai da... Parabéns, meu amor, por ser um companheiro amoroso, um pai dedicado, um padrasto incrível. A gente ama muito você e você merece todas as homenagens do mundo. Te amo. Parabéns, meu Para amor, por agora ser... não, viu? Mas... tá aí a esposa. É uma pessoa maravilhosa, né, que entrou na minha vida para somar. E nesse período, né, de pandemia, a gente trabalha junto, né, a gente enfrentou vários desafios, tanto em relação ao nosso trabalho, né, e em relação também à nossa convivência, né, por conta dessa alta demanda mesmo, né, que a gente sabe que existe uma deficiência de médico. Então eu fico muitas vezes ausente, né, e ela é aquele elo, né, que a gente sempre espera que vai estar ali suprindo a sua falta, e ela faz isso muito bem. Ela é muito comprometida, ela é guerreira, ela é uma pessoa que tem Ai, que lindo, fibra, é uma pessoa gente. que encanta mesmo. Todo mundo que conhece ela sabe, né, o ser humano que ela é, a profissional incrível que ela é, a mãe incrível que ela é, a madrasta fora de série, né? Ela é uma pessoa que a todos os segundos a gente se surpreende, né? Sempre tem esse jeitinho meigo dela, tem essa forma de resolver tudo. Ela resolve tudo. Né? Resolveu. Eu não sei tem... disso. Eu sei disso. Olha, gente, ela se emocionou, gente. Ela está aqui, viu? Você não está podendo acompanhar, mas ela está aqui. E ela se emocionou também. Como não se emocionar, né? Mas vamos ver agora os parabéns. Lá no hospital de campanha, nesse momento tão difícil, e doutor Márcio levando alegria para as pessoas que estavam internadas. E tinha um aniversariante nesse dia. Muita felicidade.
mais linda, gente. Emocionou. É emocionante, né? Realmente eu não esperava que ia ser retransmitido, né? Vocês não esperavam a homenagem de Zanine, né? Mas realmente muito bonito. Agradeço bastante. Doutor Márcio, hoje as pessoas estão assim, ansiosos, o Covid está aumentando, né? A gente vai ter que conviver com essa doença como se fosse uma gripe normal? Infelizmente sim, né? A gente teve a vacinação, né, que amenizou bastante os quadros graves e a gente vê que periodicamente a gente tem ondas de Covid, né? A gente está praticamente na 4ª onda, os casos estão se elevando, estão a cada momento, né, registrando muitos casos. A sorte que a gente está tendo é que são casos leves, né? A gente tem uma mortalidade muito menor comparado com o início da pandemia. Então, a Covid será uma doença que a gente vai ter que conviver com ela, infelizmente. A gente sabe que tem muitas pessoas, principalmente a juventude, que não chegaram a tomar nem a primeira dose da vacina. Corre o risco de ser contaminada ainda pelo Covid e aumentar o índice de mortalidade? Não, assim, mesmo vacinado, você pode ser contaminado. Então, a vacina, ela tenta amenizar os quadros graves, né? Então, quem não se vacinou está na loteria de arriscar a sua vida em ter um caso leve ou um caso grave, né? Então, como existe, né, a possibilidade da vacinação e é um direito de todos os brasileiros, né, a gente pede que as pessoas se vacinem porque é uma proteção, né? Mas em relação à mortalidade, ela está mais relacionada com pacientes que têm comorbidades, né? Pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes que têm uma idade avançada, pacientes que já sofreram infarto, pacientes obesos, sedentários. Esses são os grupos que ainda continuam como fator de risco para um caso de gravidade da Covid. Mas, geralmente, os pacientes jovens, mesmo sem vacinação, eles ainda são do grupo que pegam a Covid de uma maneira mais leve, né? Olha. Mas o ideal é que sejam vacinados. Inclusive as crianças, né? A gente já vai ter vacinação liberada para crianças a partir de 6 meses de idade, né? Então, é um mecanismo de defesa que a gente tem acesso, que o governo está possibilitando para a gente, e é ideal que todos façam a sua vacinação, né? Inclusive, muitos lugares só aceitam a sua entrada após a vacinação. Após a vacinação. Eu vi informações, acompanhando na TV, nas redes sociais, que vai estar vindo aí a 5ª dose, né? Para pessoas de mais de 60 anos, vai estar vindo aí a 5ª dose. Então, foi por isso que despertou essa pergunta de ser, assim, uma doença, 80 anos, não é isso? Isso, 80 anos. De 80 anos. Então, vai ser uma doença que, querendo ou não, a gente vai ter que o nosso organismo ir se acostumando a cada dia com ela. Agora, fala para mim, chegou aquele momento de doutor Márcio falar assim, poxa, largar tudo, de ter medo de contaminar a família, os filhos, ou até mesmo de se contaminar? O medo era assim, a todo instante, né? A gente sempre tinha aquele receio, né, de estar levando a Covid para casa, de estar contaminando a família, de estar arriscando, né, a vida, principalmente dos semelhantes, né? A gente pensa realmente na gente, mas a gente fica mais triste quando a gente pensa na nossa família, nos nossos amigos, né? Por exemplo, no período da Covid, eu andei na casa dos meus pais pouquíssimas vezes. 1, 2 vezes, e quando chegava lá, era do carro mesmo, nem descia, a benção era de longe, né? Esses costumes que nós sertanejos temos foi totalmente modificado. Aniversário a gente não fazia, e quando fazia era cada um no canto. Quando eu chegava em casa, eu tirava a roupa, botava num saco plástico, fechava, a roupa ficava 48 horas, né, ali trancada, e depois com luva era que alguém ia lavar, independente de qualquer coisa. Então, eu tomava muitos cuidados, era muito estressante. E em situações também, por exemplo, eu fiz transporte de paciente grave praticamente para todos os lugares de Pernambuco, né? Petrolina, mais de 12, Araripina, Uricuri, Serra Talhada, Garanhuns, Recife. Não cansa às vezes que eu levei paciente grave, entubado, outras vezes em máscara de oxigênio. Então, era uma rotina realmente muito estressante.
A gente sabe que a estrada, por si só, já é um risco, né? E você numa ambulância, num carro que a gente muitas vezes não sabe nem como é que está a manutenção, e outras vezes também a gente não sabe o que é que vai aparecer ali na estrada, né? Muitas vezes de madrugada a viagem. Então, é uma rotina estressante, pesada, com paciente grave, né? A todo momento você tem que estar ali monitorizando o paciente, você tem que estar vendo saturometria, pressão, frequência cardíaca, o bem-estar dele, ver como é que ele está, perfusão. Então, é uma profissão difícil, viu? Assim, a responsabilidade é grande. Chegou a ser contaminado pelo Covid? Fui contaminado. Impossível não ser, né? Fui contaminado 3 vezes. Meu Deus! Mas o medo, é normal, assim, por ser médico, ou o medo é maior por saber que os sintomas... Eu tenho uma rotina, assim, né, que eu tento manter o máximo possível do organismo funcionando bem, né? Faço atividade física, pedalo, jogo bola. Então, conscientemente, eu achava que ia ser tranquilo para mim. E como realmente foi, né? Tranquilo. Então, eu sabia que poderia ser um caso que surpreendesse, né? Se fosse no futebol, como a gente está no período de Copa, né? O pessoal chama que é uma zebra, né? Poderia dar uma zebra, mas eu fui confiante todas as 3 vezes. Fui bem confiante que ia dar tudo certo. E como deu, graças a Deus. Vamos ver o próximo vídeo que a gente tem aí sobre esse período difícil que o Brasil, não somente o Brasil, mas o mundo inteiro viveu, e que tiveram anjos sem asas, porque é assim que eu considero, doutor Márcio, anjos sem asas, e os enfermeiros, as pessoas que estavam ali acompanhando, né, e passando força, coragem, para muitos e muitos que saíram com vidas, aonde outros também chegaram a não sair com vidas. Vamos para o nosso próximo vídeo. A nova esperança. Estou muito emocionada. Realmente, eu não sei se eu vou terminar de ler, mas eu vou fazer tudo para vocês. Escreva em agradecimento aos funcionários do Hospital de Campanha Nova Esperança. É difícil buscar palavras para falar destas pessoas abençoadas. Vocês são como girassóis. Não se preocupam com o seu desabrochar. Apenas segue em direção da luz, para nos dar apoio nas horas dos nossos medos. Sempre estão à disposição para nos ajudar. Sou grata pela paciência que tiveram comigo. Sou grata a todos os funcionários, da portaria ao pessoal da limpeza. Cícera de Souza Santos. Obrigada, meu Deus. Obrigada, equipe. Só agradecer, nada a reclamar. Olha aí, doutor Márcio. A gente teve o reconhecimento dos pacientes, né? A gente não trabalha pelo reconhecimento, a gente trabalha pelo bem-estar das pessoas, pela saúde restabelecida, pela família novamente reunida, né? Mas a gente teve muito reconhecimento. As pessoas, quando saíam de alta, e a gente teve essa felicidade de fazer muitas altas, né? Eles agradeciam muito, a gente recebia bolo, refrigerante, pizza, era coisa simples, né? Mas era a maneira que as pessoas tinham de agradecer, né? Alguma história assim de alguém chegar assim e falar assim, ó, doutor, não me deixa morrer. Já aconteceu? Teve, principalmente no início, né, da pandemia, as pessoas tinham muito medo mesmo, eles chegavam a ter assim, crise de ansiedade que a gente só vê mesmo em casos extremos, né, quando o paciente está bem debilitado, quando perde um familiar. Chegavam pessoas que olhavam assim, pelo amor de Deus, não deixe que eu morra, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Pessoas que a gente sabia, né, que tinha grande chance de evoluir bem. Outros pacientes com poucos sintomas, a gente fazia uma tomografia, quando vinha lá 75% de comprometimento. A gente olhava assim, e o cara lá sorrindo, a gente, mas rapaz, esse cabo tá ruim, né? Aí Sim. São várias histórias, né? A gente ficou praticamente quase 2 anos, né, trabalhando no hospital de campanha, e são muitos relatos, muitas histórias, tivemos percas também, né? A gente perdeu muita gente. A gente chorava, né, quando perdia um paciente, porque os pacientes ficavam uma média de tempo de 12 dias internados, né, os pacientes que internavam.
E teve período da gente ter 22 pacientes assim internados, né? Aquele caos, o hospital tinha acomodação para 24 pacientes e a gente com quase 100% de lotação, de ocupação. Então, são muitas histórias, a gente conheceu muita gente, a gente chorou em algumas percas, a gente vibrou com muitas altas, com o restabelecimento da saúde das pessoas. Em algumas percas, a gente vibrou com muitas altas. A gente transferiu também muita gente, né? Da saúde das pessoas. Em algumas percas, a gente vibrou com muitas altas. A gente transferiu outra também pessoa muita gente, que né? Da saúde das pessoas. Também reconheceu que saiu do hospital e reconheceu que foi muito bem cuidada. Esse vídeo está aí, produção? Como se sentia no momento desse? A gente ficava muito feliz, né? E coincidentemente, nesse período, essa paciente, né, que passou no vídeo, ela era a nossa coordenadora, era a diretora do hospital no momento, né? A Yane, ela é enfermeira, ela foi diretora da UPA de Caruaru e foi designada para ser a coordenadora e diretora do hospital de campanha no momento, né? Foi na gestão de Clebel. E ela ficou esse período com a gente, adoeceu e foi para lá. E outra coisa interessante que a gente tinha no hospital de campanha é que muita gente que tinha plano de saúde, que poderia estar no pronto-socorro, eles iam para lá, para o hospital de campanha. Se sentiam seguros no hospital de campanha. Se sentiam mais acolhidos, se sentiam protegidos, se sentiam seguros. Isso Exato. É muito bom. Isso é ótimo. Gente, ó, a gente já viu aí música... que a sanfona funciona, mas nada melhor do que a gente ver essa sanfona ao vivo, né? Eu disse, doutor Márcio, traz a sanfona, e ele já chegou aqui com a sanfona, e como a gente sabe, né, ele gosta de músicas que resgatam a nossa cultura, ele é apaixonado pelo Nordeste, pelas nossas origens, então ele vai aqui puxar o fole da sanfona para você que está acompanhando, pelo blog Conexão Notícia, toda a família do Márcio que está lá em Floresta acompanhando, um abraço para vocês, o pessoal na cidade de Salgueiro, Pernambuco, o pessoal de Cedro está acompanhando. Eu não vou nem pedir para o menino colocar a pedestral, porque vai ser algo rápido aqui na sanfona para a gente voltar para o nosso bate-papo. Que música sai aí? Essa é uma das músicas que a gente mais tocou, né, no hospital de campanha, que realmente acendia o ânimo dos pacientes e eles ficavam realmente melhoravam mesmo. O exame de sangue melhorava, a saturação melhorava e eles reportavam para a gente, dizia, essa música está realmente curando, Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você vem passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os desafios que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer
que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eita, gente, esse louvor é tremendo, né? Essa música deixava todo mundo feliz, mudava o astral do hospital. Você via que os pacientes, eles contribuíam mais na fisioterapia respiratória, né? Porque muitas vezes os pacientes, eles tinham que fazer um tratamento que a gente chama de VNI, que é ventilação não invasiva. E a VNI, ela coloca uma máscara que vai lançar um jato de ar sobre alta pressão, que vai tentar abrir, né, os bronquíolos que estão infectados, que estão cheios de secreção. E essa máscara é altamente desconfortável. E você tem que entrar na sincronia, né? Imagina você já doente, com febre, fraco, 2, 3 dias sem se alimentar, você debilitado e tendo que aguentar aquela pressão de ar por 2, 3 horas, 1 hora, dependendo do que o paciente aguentasse. Então, eles iam com mais força. Quando o pessoal terminava a sessão de fisioterapia respiratória, ele chegava e dizia: doutor, teve hora assim que a gente queria parar, mas eu lembrar, não chore. Olha a importância. Demais. É a importância. Ó, gente, esse louvor, ele tem uma letra belíssima, né? Então, a letra da música, ela já incentiva você a não desistir de você lutar. A minha mãe está acompanhando a Alderize e disse: parabéns, doutor Márcio. Gente. Obrigado. A Lourdes diz assim: doutor Márcio é um grande médico. Converso já com o pessoal que está me acompanhando. Olha, a Alderize, minha mãe, ela, bem no período da Covid, ela teve 3 infartos. E a gente sabe que os jovens de casa não tiveram cuidado nenhum, não acreditavam no Covid, e a gente ficava com muito medo. Está vendo, Alderiza, que a senhora é premiada? 3 infartos em 15 dias, não teve nenhuma sequela e bem num período difícil. E os jovens de casa não tinham cuidado, não. Esse negócio de usar máscara, de não trazer amigos para casa, e ela com 74 anos. A gente teve muitas festas clandestinas, né? Muitas aglomerações desnecessárias, né? A gente sabe que tem essa necessidade da juventude em reunir-se, em estar ali com os amigos, mas a gente sabe que a maioria das pessoas que traziam o Covid para dentro de casa era através dos netos, dos filhos, e muitos não conseguiram realmente voltar, né, para casa. Seus pais chegaram a contrair o Covid? Eles tiveram Covid, mas eles tiveram após a vacinação, né? Mas era um temor grande que a gente tinha lá em casa. Meu pai trabalhava ainda no período, né, da Covid, pela idade avançada, né, ele já tem mais de 70 anos, ele foi afastado do trabalho, né, a empresa viu essa necessidade de tentar proteger os seus funcionários mais velhos, e ele ficou em casa, ficou resguardado, trancado, isolado. Como que é o seu pai? Estressado. Fala para mim aí, como que é seu pai? Eu tenho assim o meu pai como uma grande referência de ser humano, de pai, né? Aquele cara protetor, mesmo eu morando fora de casa há 17 anos, até hoje ele liga para saber se eu já comi, liga para saber se eu estou dormindo, se eu estou bem, né? Ele é aquele paizão mesmo, é aquele cara do mato, né? Meu pai foi agricultor praticamente a vida toda, né? E ele tem dentro de si uma humanidade e um senso de família assim que é inspirador. Que coisa então, boa. Muitas vezes assim eu me inspiro nele para tentar cuidar dos meus filhos de uma maneira menos bruta, né? Que o velho também era bruto, não era seu lunga, mas era bruto. Eu lembro, e a mamãe? Mamãe é aquela pessoa assim que é o braço direito de papai. Às vezes assim a gente dizia para ela: mamãe, a senhora parece que foi feita para papai, porque eu nunca vi combinar tanto desse jeito, né? Ela é calma, é aquela pessoa que tudo que você precisar, ela já vai ter feito, né? A gente precisa se alimentar, ela cuida muito da alimentação. E mesmo sem nenhuma formação, né? Minha mãe, ela estudou até a 8ª série só, mas a alimentação lá em casa é sem gordura. Gente. A alimentação de casa é pobre em carboidrato, não tem tanto carboidrato, é muita proteína, muito vegetal. Então, mamãe teve esse cuidado e desde sempre foi assim. Ela é costureira, a gente só andava bonitinho em casa, né? Mesmo a gente sendo de família muito humilde, mas as nossas roupas eram
todas feitas por ela, e eu andava igual meu irmão mais novo, e a gente andava igual, e o pessoal, vocês são gêmeos? Não, mamãe é costureira. Quando o Tomás falou da mãe do pai, disse assim, eu lembro e eu cortei. O que é que o Tomás lembra quando falou assim do pai? Eu lembro assim, papai, ele quando a gente era adolescente, né? Adolescente sempre querendo ir para as festas, querendo fazer coisas de adolescente, né? Sim. A gente tinha como base os nossos colegas. Na casa deles, eles podiam. Então, na nossa, se papai dissesse, por exemplo, olha, vocês vão estar em casa 8 horas. A gente, papai, a festa começa às 7. Ele disse, eu não quero saber, você quer ir? A gente quer. Ele disse, 8 horas é para estar em casa. Se desse 8h02 e a gente não chegasse em casa, papai chegava lá na bicicletinha, na frente da festa, bora para casa, você não disse que era de 8, já passou da hora. E o pior é que ele não dava nem carona, ele na frente de bicicleta e nós atrás, morrendo de vergonha. Francisco. Seu Francisco, fala aí para mim saber. Como que era esse jovem, seu Francisco? Quero ver o que é que seu Mas Francisco... sempre foi um menino inteligente, desde pequeno. Ele foi um menino que nunca ia para a escola, chegava com os deveres de casa, ele não ia brincar, ia fazer primeiro os deveres de casa para poder ir brincar. E quando ele não sabia fazer, às vezes tinha uma conta que ele não estava sabendo, aí eu dizia que ia ensinar, ele dizia que eu não sabia aquela conta. Aí eu dizia, então você pare e feche os olhos, quando você abrir os olhos você sabe que responder. Era o que ele fazia, eita mamãe, acertei. Pronto, só tirava nota 10, nunca foi reprovado e sempre foi assim, sempre inteligente. Ele é tanto que aprendeu a tocar sanfona e canta, toca violão, quase todo instrumento ele toca. E eu quero que ele seja um médico sempre como ele é, todo mundo gosta dele. E Deus que abençoe ele, continue sempre assim, fazendo bem. Eu te amo, Márcio. Olha, Márcio. Impossível, né, não se emocionar. A gente vê depoimento verdadeiro, né, com muito amor e com muita sinceridade, né? Realmente era assim. Eu sempre tive um compromisso muito grande com a educação, mesmo sem entender. Não entendia, né? Porque a gente criança, a minha primeira escola, né, que eu comecei a iniciar era na zona rural. Eu fiz a primeira série. Para a senhora ver a fragilidade, né, do ensino, não tinha nem aquela educaçãozinha infantil, né? A gente já entrava na primeira série e eu tive a sorte da minha irmã, que era mais velha do que eu, me alfabetizar. E eu já cheguei na escola sabendo ler, já sabia escrever, e ela botava para me fazer a minha tarefa e a tarefa dela. E ela faz as mesmas coisas com os filhos dela, e eu tenho certeza também que eles vão ser amantes do estudo e vão trazer muito orgulho para a gente. Seu Francisco, fala para nós agora, seu Francisco. Boa noite, gente. Olha, gente, é uma satisfação estar gravando essa fita de todo o coração. Olha, falar em Márcio é você falar numa coisa boa. Uma pessoa maravilhosa, pessoa que só nos dá alegria e sabedoria. Olha, eu tenho muitas histórias bonitas para falar de Márcio. Se a gente for falar todas, a gente ia ficar à noite, porque ele sempre só trouxe alegria e coisas especiais. Mas eu vou contar aqui uma história de Márcio que foi muito importante. Ele aprendeu a tocar pífano, que sempre, de tudo, ele tentou aprender um pouco. Aí acontece o quê? Acontece que tinha uns 10 homens que estavam fazendo a festa, que estavam tocando pífano no final de ano. E João do Pife veio de Caruaru para fazer a festa. Aí quando era noite, juntava a turma e ia guardar todos os instrumentos. Então, João do Pife pegava a chave lá de onde estava guardada as coisas e entregava para Márcio. Aí dizia, olha Márcio, você toma de conta
dessas coisas. A responsabilidade é sua. Então acontece, Márcio chegava em casa e começava, papai, por que tem tantos homens, mas eu e João do Pifo escolheu eu para ser o responsável por tudo, ficar com a chave do apartamento. Aí eu dizia, não, meu filho, é porque ele olhou em você e viu que você tinha capacidade. Você era criança, mas uma criança que já tinha responsabilidade, cuidava das coisas direito, procurava ser muito obediente. Então ele viu em você aquela pessoa que fosse capaz de tomar de conta das coisas. Aí interessante que eu achei é que estava no final do ano, aí tinha umas festas muito maravilhosas. Então faltou os pífanos, não tinha quem tocasse. Então juntou Márcio e outro colega dele que é quem ia fazer a festa. Mas acontece que na hora H o colega dele falhou. O colega dele falou que não ia tocar. Eu acho que deu um nervosismo, coisas assim. Aí Márcio vai falar para mim, papai, o pior é que o meu colega permaneceu, não vai mais fazer a festa. Mas o que é que eu vou fazer? Ele, rapaz, ficou ruim porque você só, que tocar pífano tem que ser 2. E você só, se é de fazer palhaçada, é melhor você desistir também. Aí ele disse, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o que eu posso. Não vou desistir não. Aí eu fui até pra festa pra ver a reação dele. Rapaz, mas não foi brincadeira não. Ele começou a tocar sozinho e o pessoal começaram a chegar para perto. Terminou sendo aplaudido, porque ele sempre foi talentoso. Tudo que ele tentou fazer, ele fez. De tudo um pouco, ele entende. E sempre aquele menino que gosta de fazer amizade, gosta também de... Onde ele está, o ambiente está sempre alegre, porque ele faz com que o ambiente continue bom. E é assim, não é só ele, como meus 6 filhos, eu tiro o chapéu para qualquer um. Sempre todos procuro, como se diz, fazer as coisas certas. E com isso eu me sinto um pai muito orgulhoso. Deus que abençoe a todos, Deus que ilumine e ele continue sempre assim, fazendo, cada dia fazer mais um amigo, porque dessa maneira que se vive. Um abraço e até a oportunidade. Olha que coisa linda! Realmente vocês conseguiram me emocionar bastante. Mas bom, né? A vida acho que é emoção. Foi? Tocou mesmo sozinho? A banda de Pífano, eles reuniram, né, realmente, fizeram um projeto para a Floresta na época. Eu era adolescente, 14 anos de idade, e eles queriam formar uma banda de Pífano na cidade. E foram diversas pessoas, mais de 30 pessoas, e todos mais velhos, né? Eu era um dos mais novos, e quando o maestro na época, né, que é João do Pífano, que é um grande músico autodidata de Caruaru, que é muito conhecido ali no Agreste e no mundo todo, né? João do Pífano, para a senhora ver, ele foi um dos representantes do Brasil na Copa do Mundo de 98, na França, então é um cara muito famoso. E a gente ficou com aquele impacto, né, de receber aquele projeto, e quando ele começou a fazer entrevista com todos nós, né, perguntar quais os instrumentos que a gente ia tocar, aí eu vi todo mundo lá, bumbo, vou tocar caixa, vou tocar não sei o quê, todo mundo. Aí quando eu olhei, 6 pessoas só queriam tocar pífano, que era o mais difícil e teoricamente o instrumento mais importante. Aí eu disse, eu quero tocar pífano. Aí ele olhou assim, pífano, tu quer tocar pífano? Eu disse, quero. Aí ele disse, pois tá bom. Aí me entregou um pífano, eu até hoje tenho esse pífano. Aí, com o tempo, com as aulas, né, a gente viu a dificuldade que era tocar pífano e foi desistindo muitas pessoas. Então é difícil tocar pífano? É difícil demais. Mais difícil que a sanfona? Sanfona é o instrumento mais difícil que eu já vi na vida, mas pífano é difícil também, porque é um instrumento rústico, né? Não tem nota, não tem essas coisas assim pra gente se basear, não tem partitura, né? Na época eu já tocava partitura, né? Que eu tocava na banda municipal, tocava trombone, então a gente fazia tudo didaticamente, lendo partitura e tudo mais. Então sempre foi apaixonado pela música? Sempre fui. Quando eu via um tambor tocar, a gente já ficava animado. Então eu sou apaixonado por música. Música, eu tomo banho ouvindo música, eu atendo os pacientes ouvindo música, eu viajo ouvindo música. A música está na minha cabeça 24 horas praticamente. E não me impede de fazer nada. E essa história que o papai contou, não é, foi impactante porque eu era o mais jovem de todos, né? 14 anos de idade e as outras pessoas 20 e 30 anos. E eu que ficava responsável por guardar os instrumentos, eu ficava responsável por recepcionar o professor, né? Que
eles vinham 2 vezes na semana, no sábado e no domingo, e a gente ficava com tudo guardado, né? Os instrumentos na época caro, tudo caro. E eu, um menino responsável, né? Ele enxergou em mim realmente algo de confiança, e em casa, papai e mamãe sempre ensinou pra gente que quando alguém nos dá confiança, a gente tem que fazer por onde a confiança seja ainda maior. E, graças a Deus, todo esse período que a gente teve de aula, nunca aconteceu nenhum problema, sempre estava lá no horário certo, consegui me formar, né, no Pífaro, fiz muitas apresentações, levei cultura, alegria e muita música para as pessoas. Vamos ver qual o recado que vem aí. Tá vendo o próximo recado? Vamos ver de quem é esse recado. E aí, gente, tudo certo com vocês? Meu nome é Luiz Leite. Fui convocado por esse time para a gente ter algumas palavras sobre esse cara incrível que está frente a frente com vocês. Não sei se a gente vai ter tempo suficiente para falar tudo que a gente sente do coração para ele, né? Mas a gente vai tentar. Então, se fosse para escolher um momento, uma experiência com ele, seria com certeza o nosso primeiro capítulo aí nessa jornada que a gente chama de vida. Seria nosso primeiro encontro aí na Caixinha de Pernambuco, onde ele viu um jovem sertanejo saindo da mesma cidade que ele, com o objetivo de dar uma qualidade de vida melhor para a família, de buscar o ensino superior, o caminho para alcançar esse objetivo. E ele viu esse jovem um pouco perdido. O doutor Márcio, poucos dias ali para se formar no curso de medicina. Ele segurou na mão daquele jovem, conversaram por 2 horas ali. E o doutor Márcio mostrou naquelas 2 horas que, da mesma forma que ele estava conseguindo concluir o curso naquele momento, saindo de uma realidade socioeconômica muito difícil, aquele jovem com certeza conseguiria também. Então, aquele jovem saiu com um pensamento ali extremamente alinhado. O doutor Márcio Nascimento apontou a direção correta a ser seguida, mostrou através do próprio exemplo que era possível sim a gente conseguir mudar nossa realidade, só bastava querer. E antes de tudo, esse cara é um incentivador, é um cara que tem um coração enorme, é um cara companheiro, é um grande amigo que eu tenho hoje para a vida, porque o que eu sou hoje, esse cara tem uma grande parcela enorme de porcentagem aí nessa jornada, né? Então, desde já, sempre disse para ele que eu sou extremamente grato, ele tem uma vaguinha sempre no meu coração, e com total certeza vocês vão se nutrir de um grande companheirismo, de uma grande experiência de vida nesse momento aí no palco, de um cara que é extremamente fora da curva e que tem um lugarzinho guardado sempre no meu coração. Quem é a Luiz? Esse é a Luiz, né? Falando de a Luiz, eu lembro um pouco da minha história, né? Sim. Eu lembro que eu tinha uma inquietação grande, né? Que eu queria estudar e queria fazer alguma coisa na vida que fosse importante para mim e para as pessoas. E nisso eu queria ir para Recife e queria ganhar o mundo. Só que as dificuldades eram grandes, né? Meu pai assalariado, minha mãe costureira, né? Só ganhava dinheiro quando fazia alguma costura. E mamãe é um dos seres humanos mais justos do mundo. Se o cara quiser pagar R$20 numa coisa e ele achar que vale R$2, é R$2. E mamãe ganhava dinheirozinho básico dela. Não dá para manter ninguém em Recife, né? A gente sabe que é uma das cidades que tem um alto custo de vida. E eu fui para Recife e uma coisa que eu senti muita falta foi de orientação, de alguém para chegar assim e dizer que ia dar certo. Não tive essa oportunidade. Todas as pessoas que chegaram para mim nunca disseram que ia dar errado, mas não tinha esse apoio, não tinha essa orientação, né? E um dia, já me formando, né, já estava praticamente nos últimos dias em Recife, eu recebi de um grande amigo meu, um irmão, né, que eu tenho há muitos anos, essa missão. Ele disse: Márcio, já que você vai sair, vamos trazer alguém de Floresta para vir aqui para o seu lugar, aqui na Casa do Estudante, né, que é também um ambiente muito concorrido. Aí eu disse: certo. Agora esse cara gosta de estudar? Ele disse: gosta, é um cara humilde, não sei o quê, é um cara que pediu para mim para vir, então é uma coisa que eu achei muito positiva. Eu disse: realmente o cara para querer vir estudar é raro, né? A maioria do pessoal quer ser playboy, não sei o quê. Aí ele chegou lá no primeiro dia, eu não o conhecia, né? Ele já me conhecia, por esse meu amigo falar, por ele acompanhar as redes sociais, e ele muito simpático, né? Aquele cara tudo de bem com a vida. Aí eu disse: Luiz, bicho, vamos conversar. Eu gosto de conversar, você vai ficar aqui no meu lugar, então vamos saber o que é que você quer da vida. Ele disse: não, eu quero estudar, não sei o que, eu quero fazer engenharia, porque eu sou muito bom em matemática. Eu disse: para ainda, calma, vamos lá, tu quer fazer engenharia porque você é bom em matemática. Ele é.
Eu disse, o que é que tu acha de medicina? Aí ele disse, rapaz, medicina é muito difícil, é muito concorrido. Eu conheci algumas pessoas aqui que já estão há muitos anos tentando vestibular e não conseguem. E eu não tenho condições de ficar tentando muito tempo. Eu tenho que passar num curso mais básico, porque senão eu vou ter que voltar para a floresta. Eu disse, Luiz, vamos fazer o seguinte. Eu nunca ganhei um salário na vida, mas eu estou me formando. Falta 15 dias para me formar. Eu digo, eu faço um compromisso com você. Eu me informo e eu vou pagar seu cursinho até o dia que você passar no vestibular. Aí ele disse, é sério? Eu disse, agora se for para medicina, viu? Se você quiser fazer medicina, eu pago seu cursinho. O caba não me deu nem 8 meses de prejuízo. Passou na Federal, passou na Uninasal, né, que é a faculdade que ele está cursando hoje em Recife. E é um dos destaques da turma, é um cara que tem um destaque positivo, tanto na questão humanitária, quanto na questão educacional, né? Notas muito boas, todo mundo gosta dele. Quando tem algum paciente conhecido que eu preciso fazer algum tipo de intervenção, para ele ver, para ele dar alguma palavra, né? Eu ligo para ele, eu digo, Luiz, tem um amigo meu, algumas vezes nem pessoas que a gente nem conhece, alguém que pede para a gente, né, no Hospital da Restauração, você pode ir lá, e a gente sabe que muda. Verdade, a partir do momento que você vê alguém ali por você, a própria equipe que está ali tratando, ela vai ter um cuidado maior, ela vai ter um tratamento especial. O conhecimento faz muita diferença. Com certeza, a amizade é tudo, né? E tudo. A Luísa é um grande orgulho, é um cara que é inspirador. Eu só tenho coisas boas para dizer para ele. Tem mais alguém aí querendo dizer alguma coisa boa para o Dr. Márcio? Vamos ver quem vai vir aí. Meu nome é Davi, eu sou sobrinho de Márcio, conhecido mais como o Dr. Marcinho, como costumamos chamar. E o que eu tenho a descrever de meu tio é que eu gosto dele porque ele é como eu, me entende assim. Ele é brincalhão, engraçado, energético, também é inteligente, atencioso, quer tudo de bom para todos, também luta para conseguir curar muitas vidas, também brincalhão com seus pacientes, seus colegas de trabalho. Ele é uma pessoa que, em quase todo lugar, ele passa amizade e alegria para quem pode estar triste ou para quem ainda não conhecia ele. E é isso que eu tenho a descrever de meu tio. Ele é tipo um tio especial para mim, um tio legal, um tio maravilhoso, especial para mim. E é isso que eu tenho a descrever dele. Tchau e um abraço, tio. Ai. Esse é o Davi. Qual a idade do Davi? Davi, ele tem 8 anos. Gente, 8 olha as anos. palavras que o Davi usou, a forma que Davi se expressou para falar. Olha o tamanho da referência e da responsabilidade, doutor Márcio. Davi, assim, eu tenho uma história assim com Davi, né? Ele tinha uma irmãzinha gêmea e ela chegou a falecer, né? Quando tem 1 ano e 10 meses. E nesse período eu estava fazendo o estágio de pediatria, né? Eu estava terminando. Então na minha mente veio realmente como se fosse uma missão que eu tinha de tentar ajudar e salvar minha sobrinha de alguma maneira. E ela foi para o Recife, a gente ficou com ela internada na UTI, ela teve uma pneumonia grave e com todos os recursos e com tudo que foi imprimido, infelizmente ela faleceu, né? Foi um período que eu perdi assim, muita esperança em muitas coisas. Eu fiquei questionando, né? Eu disse, poxa, eu tenho a possibilidade de ajudar e não teve, né? E a mãe dele, esses dias, né? Eu acho que até inconscientemente ela me passou uma mensagem assim, muito interessante. Ela disse, tá vendo como Deus é tão bom, Márcio? Eu disse, por quê? Ela disse, porque Deus me deu 2, pegou 1, mas me deixou com Davi. E super inteligente, né? Muito inteligente, ele é destaque, ele é desse jeito, um cara amoroso, né? Aquela criança que você pode deixar outras crianças próximas, que ela vai sempre estar cuidando, né? Aquele cara protetor, aquele sobrinho que sempre está próximo, né? Quando você chega, que eu passo algum tempo, 2, 3 meses sendo aí em Floresta, quando eu estou em Floresta, ele sempre quer estar lá conversando, ouvindo, brincando.
Ele é um cara muito legal, é um sobrinho nota 10. Eu acho que ele é o segundo máximo. Né? E ainda parecido comigo. Eu brinco com ele, eu fico dizendo que ele é feio. Eu digo, rapaz, tu é feio demais. Ele diz, tio, mas quando eu crescer eu vou ficar bonito. Quem vem aí, gente? Vem mais alguém por aí. Acho que ele disse, Socorro, eu não fui chamado para falar do Covid? O que é isso? Quem vem aí? Tá maravilhoso. Olá, meu nome é Eric, eu sou irmão de Dr. Márcio, Dr. Marcinho, como é conhecido. Falar de Márcio é muito fácil, né? E ele é um cara extrovertido, brincalhão, cara que onde passa só faz amizade com... Ele é brincalhão com os pacientes, com os colegas de trabalho. E ele é um cara batalhador, que batalhou por seu objetivo, batalhou para ser médico, e a gente veio de uma família humilde e conseguiu, né? Pois um abraço, meu irmão. Tudo de bom para você. Esse é meu irmão, né? Eu tenho uma história assim com ele no finalzinho, né? Que eu tava terminando a faculdade. Aí eu botei na cabeça assim, pó amostrado. Eu disse, rapaz, eu tenho muita dificuldade, né? De ir os estágios. Muitos estágios eram longe, né? Eu tinha estágio, por exemplo, em Paulista. Aí voltava 9, 10 horas da noite naqueles ônibus, 1h30 de transporte, etc e tal. E eles iam nessa dificuldade, eles iam. Muitas vezes tinha a possibilidade de acompanhar algum procedimento mais tarde, mas não podia porque os ônibus tinham um horário, né? De parar a linha. Aí eles disseram que iriam me dar um carro. E aí? Aí eu fiquei muito empolgado, aí disse, agora você procure um carro barato aí, viu? Aí se juntou meus irmãos com o papai, com a mamãe, com todo mundo, e eu fiquei numa ansiedade grande, danada. Eu saía do estágio e ia nas concessionárias. 1, 2 horas do dia era indo em concessionária, pesquisando, olhando o carro. Quando o carro era bom, o preço era alto. Quando o preço era baixo, o carro era ruim. E foram 3 meses nessa angústia toda. Aí, de repente, achei um carro que era bom o preço e bom. Era bom até dentro, era coisa inimaginável. Aí o cara pegou e disse, olha, como é que você vai fazer para pagar? Aí eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma entrada de R$8.000, que foi o que a gente tinha juntado, e vou financiar o resto. Daqui a pouco eu me formo e pago tudo. Aí o cara, não tem problema, papo de vendedor, né? Aquela coisa toda. Aí só, veja só, mas a gente vai precisar de um fiador. Vai ter que ter alguém que vai botar o nome aí por você. Aí eu lembrei, eu digo, eu vou chamar a Eric. Aí liguei para a Eric disse, oxente, eu vou. Aí Eric, mas eu só ganho um salário. Aí eu disse, eu vou falar com o cara, com o vendedor. Ele me deu o número dele, aí liguei para o vendedor. Eu disse, veja só, tem o meu irmão, que trabalha numa empresa e ele ganha um salário. Dá. Aí o cara, deixa eu fazer aqui uns cálculos. Aí parcelou. Aí ele, dá sim, manda ele vir que amanhã a gente já protocola tudo, vai no cartório e você já sai com o carro. Ele disse que eu ia sair com o carro, o coração acelerou, passei a noite sem dormir. Nessa mesma noite, Eric foi de Floresta para Recife. Aí a gente chega lá na concessionária, o cara, aquela maior alegria, olha, veja só, assine isso, assina aquilo, eu preciso de um xerox disso, daquilo, pegou tudo. Aí disse, agora vão autenticar no cartório, tem que ser no cartório da encruzilhada. Aí nós fomos para essa encruzilhada, chegamos lá, fizemos tudo, protocolando, um bocado de documento. Quando estava terminando de protocolar o outro, o cara da concessionária liga para mim e diz, veja só. Aí eu disse, o que foi? Aí ele disse, o meu gerente chegou aqui e disse que não era para mim aprovar essa venda. Aí eu disse, por quê? Aí ele pegou e disse, porque veja só, seu irmão ganha só um salário. A parcela do carro ficou em R$700. O que é que ele vai comer? Como é que ele vai pagar a energia? Como é que ele vai pagar a água? E eu, então eu faço o quê? Ele disse, não, vem aqui para você pegar de volta o dinheiro que vocês já deram. Eu fiquei na tristeza, vocês querem saber o que é desilusão,
tristeza e tudo, assim, É o ditado, angústia. a alegria de pobre dura pouco. E eu olhava para ele olhava para mim. Aí eu olhava para ele olhava para mim. Aí ele pegou e disse: Márcio, já que a gente não consegue comprar um carro, eu vou lhe dar o meu. E me deu o carro dele. Não acredito, gente. Deu. Que exemplo de família. Tô toda arrepiada, gente. A história mais linda que eu já ouvi em toda essa trajetória minha de trabalho e de família. Porque a gente sabe que a família ela é unida, mas a ponto de você ouvir toda essa história e no final, já que eu não consigo comprar, eu vou te dar o meu. Não é qualquer família. E a origem é família humilde, viu, gente? Dr. Márcio veio de uma família humilde. Por que Socorro Braz tinha tanta vontade de sentar frente a frente com o Dr. Márcio? Porque eu sou muito de observar as pessoas que têm um coração gigante. E foi isso que eu encontrei em Dr. Márcio quando cheguei aflita e angustiada naquele hospital. Tirei ele da cidade de Salgueiro, Pernambuco, para trazer aqui para Cedro. Mas eu tenho certeza que foi mais do que merecido. Porque, assim, estou sentada aqui, você que está acompanhando, está aprendendo, e está sendo um exemplo de família. Família edificada na base. Independente de situação financeira, independente que você venha de uma cidade pacata, mas esse foi o exemplo de família e de amor que eu já vi na minha vida. Lá em casa a gente tem essa união, né? Aquela família que sempre procura estar junto. Todo mundo tem seus compromissos, né? Mas na hora do aperto, na hora que existe essa necessidade, chega junto e realmente eu não imaginava que ele ia fazer isso e ele fez de coração. Que coisa boa. Ele fez de coração e me ajudou muito, muito mesmo. Tanto em deslocamento, melhorou 90% a minha vida. A gente sabe que um carro é um transporte que é necessário hoje, não é vaidade, é necessidade mesmo. Isso mesmo, gente. Tem mais alguém aí para falar alguma coisa? Vamos ver. Eu sou Fábio Aurélio, somos 6 irmãos, sou o irmão mais velho de Marcinho Nascimento e ele é o penúltimo. Enfim, vou contar aqui um pouco de Marcinho Nascimento. Foi um cara que eu vi crescer desde pequeno e sempre demonstrou no decorrer do tempo um menino assim muito versátil, muito inteligente e cheio de amizade. Ele sempre andava com o irmão dele mais novo, o Ricardo. Os dois eram carne e unha, só andava junto. Eu não acompanhei muito a infância assim de Márcio por estar sempre trabalhando, né? A gente tem uma diferença de 12 anos. Enfim, Márcio sempre foi esse cara que vocês estão vendo aí, sempre ele, decorrer da vida dele, sempre foi destaque na escola, futebol. Também ele tem esse dom musical. A gente vem de uma família, nosso avô era sanfoneiro, o filho de um tio da gente, filho do nosso avô, também é sanfoneiro, dono de banda, e a família da gente sempre foi uma família alegre. Meu pai nunca demonstrou muito interesse em festa, essas coisas, sempre a mente dele sempre era em dar uma boa educação a gente, para a gente futuramente ser pessoas da sociedade do bem. Enfim, falar de Márcio é fácil, acho que muitas pessoas já falaram de bem dele, é muito longo se eu for contar, mas foi um cara que sempre me ajudou. E ele foi morar em Recife e lá foi onde ele escolheu o que ele queria para a vida dele. Enfim, vou contar um relato aqui engraçado de Márcio, mas é um relato de determinação, de inspiração. Eu sempre trabalhei, no decorrer do meu tempo, eu fui trabalhar com filmagem, é um dom que eu gosto de fazer até hoje ainda. E também descobri que na família, irmão de minha avó, tinha 2 fotógrafos, naquele tempo da pólvora ainda. E vou contar um relato aqui de Marcinho Nascimento, que é muito engraçado, vou fazer vocês rirem um pouco aí, mas é determinação. Márcio tinha acabado de chegar de Recife e eu tinha um evento que estava meio embalançado, eu não
o cara que ia casar, que tinha me contratado para fazer a filmagem do casamento dele, estava na dúvida e eu também não dei muita importância para ir filmar. Ou ficou a critério, eu ia ou eu não ia. Mas só que eu estava empolgado para comprar um gravador digital e Márcio estava em casa, tinha chegado de Recife e eu fui comunicar ele, disse, bora. Só que a gente demorou um pouco, eu já sabia que a gente já estava bastante atrasado. Enfim, a gente foi. Quando chegou lá, na hora que a gente chega na igreja, o casamento tinha acabado. Foi mesmo na hora que o padre disse que sejam felizes para sempre. O noivo beija a noiva. E a gente entra todo envergonhado, eu, Márcio e Eric, nós três. E acabou o casamento, eu disse, poxa, velho, todo mundo olhando assim pra nós com a cara de... Aí Márcio chamou o padre, chamou todo mundo e disse, vamos refazer esse casamento aqui. A noiva entra, o padre fica aqui e a gente refez o casamento total de novo. Os testemunhos entraram, só que não tinha mais convidado. Eu foquei bastante no noivo, enfim. Deu tudo certo. Já fiquei mais alegre ali. Poxa, o resto eu faço nas edições. E fomos para a recepção. Chegando lá, a gente tirando foto, todo mundo alegre, todo mundo bebendo e a gente começou a receber elogio. Chegou um cara lá que me conhecia, disse, caramba, velho, que equipe, velho, vocês são da hora, parabéns. Eu tô empolgado, de repente todo mundo tirando foto, cartão de memória enche. Naquele tempo a tecnologia não era tão avançada. Aí eu disse, Eric, tu vai apagar essas fotos aí repetitivas? Aí ensinei a ele como era, do nada assim eu tava filmando aqueles momentos interessantes. Chega Eric, disse aí, eu apaguei tudo. E eu fiquei assim meio sem saber o que fazer para dar a resposta, já estava quase no final. Aí eu fui comunicar a um parente da noiva lá que eu conhecia, eu disse, bicho, a gente deu um erro aqui e apagou tudo. Rapaz, esse cara pegou ar com a gente, disse, vocês são irresponsáveis, como é que vocês deixam um negócio desse acontecer num evento importante desse? Eu olhei assim para a Márcia e disse, bicho, vamos embora, não nós vamos apanhar aqui. Aí, enfim, tinha mais o que fazer, a gente veio embora e foi isso. E até hoje Márcio lembra desse fato, que foi muito engraçado, mas tivemos muitas filmagens, muitos eventos bons, muitas festas boas. E ele sempre me ajudou. E hoje ele é esse cara aí que vocês estão vendo aí, um cara que sempre ajuda as pessoas, onde eu ando, só vejo falar de bem. Um cara muito humano, um médico muito conceituado aqui, por onde ele passa, ele deixa sua marca. E parabéns aí pela homenagem a meu irmão, Marcinho Nascimento, que agora é o médico sanfoneiro. Tamo junto para o que der e vier e o que eu puder fazer, o que eu tiver ao meu alcance. Tamo junto. Esse é o primogênito lá de casa. Produção, essa foi boa, foi. Outro fato que eu lembro de Fábio é que quando eu chegava em Floresta, né, nas férias, ele, Márcio, vai ter um evento, vamos comigo? Não. A gente foi filmar um casamento. Quando chegou nesse casamento, aí ele filmava, né? Eu ficava ajudando ele, levava um fio para o canto, levava um fio para o outro. E esse fotógrafo começou a querer arrumar problema com ele. Aí chegava assim, bicho, tu tá me atrapalhando, mas aí vocês são amador, não sei o que. A festa toda, e Fábio começou a ficar irritado. Aí Fábio, mas rapaz, esse cara tá querendo me tirar a paciência. Aí botava a luz aqui para um lado, aí o cara, pô, essa luz aí tá atrapalhando minha foto, vira pro outro lado. Aí chegou na hora lá que a gente teve uma pausazinha, aí sentamos lá para comer alguma coisa, aí o fotógrafo chegou lá, aí disse, porra, velho, vocês estão atrapalhando aqui o meu trabalho, eu tava olhando aqui as fotos e tá tudo aqui estourando, não sei o quê, vocês têm que aprender a trabalhar, não sei o quê. Aí Fábio olhou para ele e disse, bicho, velho, você tem que aprender a ser mais humilde. Tá vendo esse cabo aqui, ó, levando o cio? Daqui a 2 anos ele vai ser médico. E tá aqui, ó, levando meu cio. E você, porque tá tirando foto, tá se incomodando com minha luz. Aí eu sei que esse cabo não encheu mais o saco da gente a noite toda.
Gente, a história da família só mostra união, né? Só Até mostra unido, união. bem unido mesmo. Bem unido. Tem mais alguém aí, produção? Tem mais alguém? E aí da Barra, beleza? Aí nós aí novamente. É o seguinte, falar de Márcio não é difícil. Ele é um menino que cresceu com a alegria que ele tem hoje, do mesmo jeito, não mudou nada. É um menino alegre, sempre que está na frente ali dos colegas, em relação à resenha, brincalhão, amigo, sempre gostei de ajudar as pessoas. É o cara que faz o que gosta. Graças a Deus ele conseguiu fazer o que ele gosta, e onde a gente passa a gente só tem a agradecer. E pessoas que sempre vêm só para elogiar. Cadê o doutor Márcio? Me consultou. É desse jeito, o cara é esse, é o cara família, o cara que gosta da família, gosta dos filhos, é o cara que gosta de gente, gosta de pessoas. É tanto que não é à toa que é o doutor sanfoneiro, o médico cantor, e Márcio é esse menino aí, vocês todos conhecem. A gente só tem a agradecer ao irmão que temos, gosta da família, gosta de viajar, é o cara que gosta de viver, e tamo junto, abraço. Esse é meu irmão Gildo, né? O segundo lá de casa, é outro cara que eu convivi muito, né? Na minha adolescência, principalmente, né? Porque lá em casa a gente teve um lapso assim temporal, né? São 6 filhos e quando os filhos iam crescendo, 10, 11 anos, a gente morava numa comunidade, né? Chamada Barra do Silva, que na época era município de Floresta. Aí eles iam para a Floresta estudar. Então, quando eu fui me entendendo de gente, Gildo, Fábio e minha irmã já tinham ido para a Floresta. Então, a gente foi ter esse reencontro quando a gente chegou em Floresta também. Quando a gente chegou na idade mais avançada, né? Meus irmãos começaram a querer namorar, ficou difícil ficar na casa de vovó, e vovó disse, venha para aqui para você cuidar dos seus filhos, que estão aqui todinho querendo namorar. Aí papai levou todos nós para a Floresta. Eu tinha 7 anos, né? E quando eu cheguei em Floresta, Gildo foi para São Paulo. Então, a gente ficou praticamente muito tempo afastado. Mais de 9 anos. Ficou 3 anos praticamente em São Paulo. Aí voltou. Quando ele voltou, a gente não desgrudou mais. Que coisa boa. Sempre assim, junto. Ele botou na cabeça que queria fazer uma casa. Ele quer fazer uma casa, né? Todo domingo a gente ia lá fazer essa casa, levar, não fazia muita coisa, né, que na época a gente pequeno, né, mas 2, 3 tijolos que a gente já mudava de lugar já ajudava. Já lá em casa a gente sempre foi assim, né, sempre teve junto. Hoje, quando eu vou para a Floresta, a gente junta todos os irmãos e é sempre essa alegria. Que coisa boa. Fábio, o Fábio tá aqui, olha, Socorro Braz, manda um alô para o canal Lobo Marombeiro. É o canal dele, né? Deve ser? Ele tem um canal aí de filmagem, o Lobo Marombeiro. Que coisa boa. Então, um abraço para você. Mais alguém aí, gente? A produção está querendo falar comigo. Estou muito feliz mesmo. O pessoal está no YouTube? Falar de uma pessoa. Só um minuto. E eu também faço parte da família. Graças a Deus, tem 5 anos que eu conheci o Dr. Márcio, né? E muito feliz, uma pessoa, um ser humano incrível, um ser humano amigo, alegre, descontraído e um amigo de verdade, E eu tenho o prazer de conhecer a família toda, né? Os pais, irmãos, alguns sobrinhos, tudo. E para mim estou muito feliz de poder falar dessa pessoa que é o Dr. Márcio, uma pessoa que eu aprendi a amar e gostar de graça, né? É meu colega de trabalho, tenho o prazer de ser seu motorista, tanto do postinho que eu trabalho junto com ele, e também algumas vezes, algumas viagens em particular, quando ele sai para viajar, fazer algum plantão fora, eu tenho o prazer de ir com ele. Eu me sinto bem, é um amigo de verdade. Tenho idade para ser pai dele, né? E com muito orgulho, né? E eu fico muito feliz quando ele liga para mim, pergunta como é que eu tô. Como é que tá, meu velhinho? Tá bem? Tá tranquilo? Dormiu bem? E tudo isso. E se preocupa comigo, me fez caminhar, fazer uma caminhada todos os dias. E eu já comecei em janeiro a caminhar e hoje estou me sentindo outra pessoa. E ele sempre está me cobrando. E aí está caminhando, já caminhou hoje, já caminhou ontem. E eu só tenho que falar do Dr. Márcio, coisa boa.
coisa boa, e que Deus continue abençoando ele com muita paz, com muita saúde, nessa grande missão que ele tem, né, de cuidar de nós, cuidar do povo. Foi um juramento que ele fez e está cuidando de nós, cuidando bem. Então, para Dr. Márcio, eu tiro o chapéu. E sempre digo para ele, o senhor não é Roberto Carlos, mas é o cara. Então, abraço para todo mundo, para toda a família, e em especial para Dr. Marcinho Nascimento. Grande abraço para todos. Abraço. Seu Luzimar, eu acho que é uma das poucas pessoas que a mulher tem ciúme dele. Ele é o cara que quem me conhece sabe que sempre está comigo. Hoje é meu braço direito, eu não consigo funcionar sem ele, né? A gente tem uma conexão tão boa que, às vezes, quando eu estou pensando em fazer alguma coisa, ele já tem feito, ele já sabe até a hora que eu vou pegar a sanfona. Quando eu olho assim, ele já está com a sanfona na mão. E é uma pessoa especial, um cara muito íntegro, né? Aquela pessoa que a gente pode confiar. Ele chegou na minha vida através, né, do PSF, do trabalho. Ele era o motorista do postinho e eu precisava viajar e muitas vezes estava saindo do plantão. Então eu chamei ele para ser esse meu suporte. E por muito tempo a gente vem fazendo isso e vem dando certo. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito amor mesmo, e é um amigo do coração. E todo mundo gosta dele. Meus amigos já são amigos dele e ele pergunta por eles, ele se entrosa fácil demais. O bom é que ele disse assim, ele me ensinou a caminhar, viu, gente? Quer dizer assim, vamos fazer caminhada. E ele disse que começou essa caminhada e todo dia está fazendo caminhada. Ele faz caminhada todo dia e ele é fiel, né? Aquele cara que a gente diz a ele como tem que fazer e ele faz. E ele está vendo o resultado, né? Ele reconhece essa qualidade de vida, né, que chegou para ele depois das atividades físicas, alimentação também saudável. A gente sempre diz a ele essas coisas. Ele é um cara muito, muito obediente. Ele segue tudo direitinho e está dando certo, graças a Deus. Que coisa boa. O pessoal do YouTube? O Josiane Nunes? Não entendi. Rosângela? A Rosângela Almeida está acompanhando, né? O Giovanni está acompanhando a gente. O Milton Soares, um abraço para o Milton. A Janaína Sandini, muito obrigado, Janaína, por estar acompanhando. O Edinaldo Carvalho, um abraço para você também. Rosimar Leonidas. Deusimar Leonidas, não é isso? Não entendi. Luzimar. Os Lobos está acompanhando? Está acompanhando. Alexandra, abraço. Márcio Osmar. João do Cedro está nos acompanhando. Está lá no Goiás, viu, João do Cedro, gente? A Débora, abraço para você, viu, Débora? A Emília Gonçalves. O Robson Gomes. A Patrícia. Nick Menezes, um abraço para você, viu, Nick? Elielba Gomes também está nos acompanhando. A Júlia. Posso ir para a próxima daqui a pouco? Pronto. Então, vamos aqui para mais uma homenagem, gente? Meu primo, bom dia. Espero que esteja tudo bem com você. Em primeiro lugar, fico agradecido aqui pela oportunidade de dar esse depoimento. Os meninos aqui me fizeram essa honra de participar, dar um relato, né, sobre uma experiência vivida com você, mas são tantas que é difícil a gente selecionar um em específico. O que a gente agradece mais no convívio, né, com você é o que todo mundo percebe, né, quem convive com você, ser essa pessoa amiga, ser essa pessoa companheira e que alegra, né, o humor, no caso de qualquer pessoa que esteja em contato com você, seja em ambiente pessoal, seja em ambiente de trabalho. A gente que já dividiu tantos plantões, inclusive ainda quando estávamos numa fase de aprendizado, tem assim uma experiência única. Então, meus parabéns, né, pela homenagem que você está recebendo. E assim como eu sei que eu posso contar com você para qualquer hora, pode contar com seu primo aqui também, viu? Um grande abraço.
Esse é meu primo Marco Torres, né? Ele também é médico lá em Floresta. É um cara que eu me inspiro muito. Tive a oportunidade de, quando estudante, acompanhá-lo nos plantões e é uma coisa assim inspiradora, né? Você vê a maneira como ele trata as pessoas, a maneira como ele se compromete com o seu paciente. Ele é um cara calmo, ele é um cara que tem total atenção com o paciente. E, assim, eu até brinco com o Zanini, eu disse, eu acho que é um dos únicos médicos que trabalha em unidade de família que faz eletro. O eletro é dele, ele leva o aparelho dele. É o único médico de saúde da família que faz ultrassom. Ele faz ultrassom no paciente. Então, os pacientes do postinho dele é demanda zero para ultrassom, para eletrocardiograma. Então, isso em Floresta? Em Belém de São Francisco. Belém de São ele Francisco. Trabalha no PSF em Belém de São Francisco e também atua em Floresta, né, em consultórios particulares. E trabalha também em Serra Talhada, no Hospital do Estado, né, no Agamenon, no Eduardo Campos. Né, ele é concursado do Estado, né? É um cara fantástico, fora de série, é um Bem gênio. conceituado. É demais, né? É o cara mais inteligente da família. Olha que chique, gente. Tem mais alguém aí, produção? Oi, me chamo Mariana, da cidade de Floresta. Alguns anos atrás sofri um acidente muito gravíssimo, do qual a pessoa que ia comigo morreu. E graças a Deus eu fiquei para contar a história. Fui parar na cidade de Recife, na restauração de Floresta, da qual tive que passar por várias cirurgias. Chegando lá, fiz uma cirurgia na cabeça e quebrei a perna, quebrei o braço, lasquei minha cabeça desse grave acidente e fiz 5 cirurgias. E dessas cirurgias eu já estava muito desesperada, muito tempo na restauração de Floresta. Já estava agoniada, ter que ir todo dia descer para fazer uma nova cirurgia, só fazendo cirurgia e mais cirurgia. E nada de acabar essa cirurgia. Foi daí então que, no meu desespero, Deus tocou o coração de seu Chico, o pai de Dr. Márcio. E seu Chico foi me visitar na restauração de Floresta. E eu falei do meu caso para ele, que eu estava desesperada, já não aguentava mais fazer tanta cirurgia. Foi aí que ele me falou que o filho dele, Dr. Márcio, estava estagiando e que se encontrava na cidade do Recife. Ele pediu para mim se acalmar, para mim não ficar desesperada, que ele ia falar com o filho dele, para ver o que o filho dele poderia fazer por mim. Foi aí que Dr. Márcio não mediu esforços e foi até a mim na restauração, perguntou o que era que estava se passando. E eu contei minha história para ele, que todo dia, quase todo dia, eu estava fazendo uma cirurgia, e cirurgia nunca acabava dessas cirurgias. Foi aí que ele pediu para mim ter calma e que ia dar tudo certo. E ele foi lá, pediu para ver meu prontuário, ele olhou e disse que não precisava de mais cirurgia, eu já ia passar por mais cirurgia, eu já tinha feito 5. E graças a Dr. Márcio, primeiramente Deus, e segundo Dr. Márcio, que não mediu esforços, foi lá, olhou meu prontuário, mesmo estagiando, me deu essa força maravilhosa, falou com os médicos e disse que eu não precisaria mais fazer nenhuma cirurgia. E eu venho aqui só agradecer a Dr. Márcio por ele ser esse médico maravilhoso, competente, bondoso, que não mede esforço para ajudar seus pacientes. E o que eu só tenho a dizer, o que eu tenho é só muita gratidão, eu, minha família, porque a gente todos ficamos felizes, porque se não fosse para o Dr. Márcio, eu acho que eu já tinha feito em 7 a 8 cirurgias, eu já ia para a 6ª, mas graças a Dr. Márcio deu tudo certo, e é isso aí, muito obrigado, e eu agradeço muitíssimo a Dr. Márcio por ser esse médico excelente, maravilhoso, competente e bondoso. Mariana é vizinha de papai, né, lá em Floresta, e papai viu, né, ela crescendo e teve essa fatalidade com ela, né, esse acidente automobilístico, né, ela teve um TCE grave e teve que ir para a restauração, ficou internada lá
como a gente estava muito, né, comprometido com o estudo, não tinha tempo para saber como é que estava as pessoas, né? E papai ligou para mim, ele disse: Márcio, ó, tem uma menina aqui, vizinha, você poderia ir lá na restauração para você ver o caso dela, para você ver o que você pode falar por ela, se você tem alguém, né, algum conhecido, algum amigo que possa interceder por ela. E como a gente falou aqui no início, né, quando você tem amizade, quando você tem alguém que possa realmente falar por você, você tem um progresso mais acelerado do seu caso, né? E eu cheguei lá e eu olhei assim, eu disse: mas rapaz, ela ainda desorientada, pós-cirúrgico. E eu olhei lá, peguei o prontuário dela e fui lá no médico, no residente, né, de neurocirurgia, e conversei com ele. Eu disse: doutor, mas assim, veja só, esse procedimento é necessário, não sei o quê. Aí ele: tu é o quê? Tu faz neurocirurgia também? Eu disse: não faço não, sou estudante ainda, doutor, não sei o quê. Aí ele pegou e disse: vamos ali conversar com o staff. Às vezes os procedimentos eram drenagem que ela ia ter que fazer, o sexto procedimento. Aí ele olhou e disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse procedimento em stand-by e vamos fazer uma tomografia amanhã para ver se vai precisar realmente. Não precisou mais, com 3 dias depois ela teve alta. E a gente sabe que muitas vezes quando o paciente não tem ninguém para falar por si, muitas vezes a própria família não consegue falar aquela língua, né? Muitos médicos têm aquela linguagem científica: olha, você tem um hematoma extradural que vai precisar de uma drenagem, não sei o que. Você às vezes pensa que é uma coisa de outro mundo. E, às vezes, as coisas acontecendo, a demanda da restauração, como todos nós sabemos, né, é uma demanda grande, não dá como o paciente ficar como prioridade. Geralmente, quando você vai estabilizando, você vai pulando ali, né, de vermelha para amarela, amarela para verde, e você vai perdendo aquele contato mais próximo dos médicos. E eu fiz muito, não só com Mariana, com outros pacientes, né, quando vinham de Floresta, principalmente que eram as pessoas que a gente mais conhecia, eu ia lá, eu conversava, eu dava uma palavra, eu visitava, às vezes só visitava mesmo. E eles viam alguém conhecido e a medicina tem um dilema que diz, né, que nem sempre a gente vai curar, mas nem sempre a gente vai tratar da maneira que você quer, mas você sempre pode aliviar. Verdade. E a gente tem que aliviar de alguma forma o sofrimento. Verdade, gente. Tem mais alguém para falar, produção? Oi, eu sou Rafaela Cavalcante, eu sou amiga do Dr. Márcio. Ele é um ser humano incrível, sempre foi assim, extrovertido, gosta de música, é poeta também, né? E um médico exemplar. Ele é humano acima de tudo. Ele é profissional, mas ele é humano acima de tudo. E a gente tem muitos momentos compartilhados juntos. A gente é amigo de infância, né? Vou dizer assim. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que a gente viveu na época do ensino médio. Mesmo não sendo CDFs da sala, a gente foi escolhido para representar a nossa escola na capital pernambucana e foi uma experiência incrível. Acho que foi o que ampliou nossos horizontes e fez com que ele buscasse mais, buscasse conhecimento, buscasse estudar, buscasse a oportunidade para se transformar no médico, no profissional, no ser humano incrível que ele é hoje. Oi, eu sou Rafaela Cavalcante. A gente vê que o pessoal fala com muito orgulho, né? Eu tenho bons amigos. Muitos bons amigos, né? Rafaela, ela estudou comigo, é minha amiga de infância, né? A gente dividiu esse momento que realmente foi diferencial, né? Na nossa vida, na minha vida, principalmente porque a partir desse evento que a gente participou, eu tive a certeza de que eu queria ampliar meus conhecimentos, eu queria estudar, e a educação, a partir dali, seria o norte da minha vida, né? A gente participou da SBPC, que é a Sociedade Brasileira de Progresso à Ciência, que é uma feira que existe no Brasil, né? Uma vez no ano, todas as produções científicas do Brasil se reúnem para discutir, para apresentar, mostrar resultado. E a gente foi escolhido para representar a nossa cidade, a nossa escola nessa feira, né? Para você ver que é um evento tão grandioso que, na época, aquele cientista que tinha trabalhado na ovelha Dolly, né? Que é o primeiro clone que existiu na humanidade, estava fazendo palestra nesse evento, né? E, a partir dali, a gente conheceu a Universidade Federal de Pernambuco, né? E a gente viu um mundo. A cidade só de aluno tinha mais gente do que a população de Floresta. A gente viu que o conhecimento realmente pode mudar a nossa vida. E levar a gente longe, né? Foi, exatamente. Eu costumo dizer que o salário da gente, quem faz é a gente, porque através do estudo você consegue chegar aonde você quiser e falar qual o tamanho do teu salário. Tem mais alguém aí para falar?
Me chamo Patrícia. Eu sou a irmã preferida de Márcio, como ele sempre fala, a mais bonita. E falar de Márcio é muito simples. Márcio, ele é um menino simples, de um bom coração, que gosta de tocar sanfona como um hobby, como vocês mesmos, aqueles que acompanham o trabalho dele e as redes sociais dele, vê que ele é uma pessoa muito animada e que onde ele está é um pouco difícil aquele que esteja precisando de algum acalanto não ter. Márcio, ele é um menino determinado, muito dedicado ao trabalho que presta, e o que eu sempre falo para ele é que ele seja a diferença, que ele sempre faça a diferença no serviço dele. E ele, como irmão e como profissional, é uma excelente pessoa. Não mede esforços para estar sempre próximo de nós. É isso. Márcio, te amo, você sabe disso. Te amo. E obrigada por tudo, a força que você nos deu. Você sabe muito bem do que se trata. Beijo, te amo. A única irmã? Minha única irmã, a preferida. Por isso que ela é a preferida, gente. Eu disse a preferida. E as outras? Então é porque ela é a única. É a única irmã, é minha irmã do coração, né? É a pessoa que a gente tem boas lembranças, né? Ela foi a pessoa que me introduziu nesse gosto pelo estudo. Ela fazia a gente fazer as nossas tarefas todos os dias. Ela tinha essa atenção, né? Mais minuciosa, nos ensinou muito. Digo, nos ensinou, né? Porque ela fazia isso comigo, com meu irmão mais novo, né? Que era o que ela podia botar moral. Solta mais um vídeo aí pra gente. Doutor Marcinho Nascimento, uma grande satisfação hoje estar aqui prestando essa homenagem à sua pessoa. Você sabe o quanto que eu te admiro e o quanto guardo uma gratidão imensa por tudo que você fez na minha caminhada. Pois se não fosse você, hoje eu não estaria compartilhando o mesmo sonho que você traçou ao sair de Floresta para a capital de Pernambuco. E hoje conseguimos e estamos vivenciando esse sonho juntos. Meu colega de profissão. Forte abraço. Beijos. Também? Meu irmão Ricardo, né, o caçula. Eu, quando fui para Recife, né, um dos objetivos que eu tracei foi tentar levar, né, meu irmão, especificamente ele, né, porque a gente dividiu praticamente toda a infância junto, né, a diferença de idade são 2 anos. E aí era o que vestia a roupa igual? Isso aí, que vestia a roupa igual, que o pessoal, ele menor do que eu, e o pessoal, vocês são gêmeos? Ficava emburrado, eu digo, não. Mamãe é costureira. Era a mamãe que era costureira, mamãe é costureira. Aí eu tive esse objetivo, né, de levar meu irmão também, porque eu achava que ele tinha essa possibilidade, né, e precisava de uma oportunidade. E a Casa do Estudante nos acolheu, ele foi para lá também, fez muitas amizades, é um cara de um coração também muito puro, é um cara que sempre, muito parecido com a Luiz, né, sempre deu muito mais do que a gente esperava. Então, boa, hoje é meu colega médico, né? Tenho esse orgulho grande, né, de dizer que tenho o meu irmão médico, que eu pude de alguma forma ajudar, não só com exemplo, né, mas também com o compartilhamento, né, desse sonho, como ele disse, né? E hoje a gente ri muito, lembrando muitos momentos lá na Casa do Estudante, muitos perrengues, né? E uma coisa que eu sempre digo, né, inclusive para os meus filhos, né, a diferença minha entre Ricardo, né, que eu sempre fui muito empolgado, né, e quando chegava algum parente nosso lá em Recife, aí a gente comendo uma serra danada, eu cozinhava um dia, Ricardo cozinhava outro dia, cozinhava um dia e ele cozinhava outro dia. Aí alguém chegava e dizia, Márcio, vamos almoçar ali que eu pago. Aí eu vou agora, deixava tudo que eu estava fazendo e ia. Ricardo, não, que eu tenho mais 5 páginas aqui para ler. Eu digo, mas homem, tu não vai perder a oportunidade de comer fora. De comer fora. E ainda grátis. Eu digo, vamos, rapaz. Ele, eu não vou não, vou ter um 5 páginas. Tu lê depois. Ele só, eu esqueço. E não ia, e nunca foi. Nunca foi. Tinha um primo nosso que sempre ia para Porto de Galinha.
E ele chegava lá, chegava na sexta-feira, ele vinha de Petrolina, aí chegava lá em Recife, aí, Márcio, vamos para Porto de Galinha, não sei o que, amanhã, chama o Ricardo. Eu, Ricardo, Porto de Galinha, não, eu tenho aula de biologia amanhã, não sei o que. Eu deixava a aula, deixava tudo e ia, e ele ficava lá. Ele é muito comprometido, muito mesmo. O que ele tem de compromisso, ele tem de trabalho prestado, né? Em Floresta é uma grande referência também, um cara muito inteligente e me dá muito orgulho. Que coisa boa, gente. Tem mais alguém, produção? Espumas flutuantes, não seremos tão pequenos. Temos muito que aprender. A vida pra viver, e cada segundo a mais é sempre um segundo a menos. Porque somos diferentes. Porque somos diferentes. Porque somos diferentes. Essa música retrata muito sobre o que Titio Márcio sempre ensinou a gente. Inclusive a música é uma composição dele. E ele ensinou sempre a gente ser feliz, buscar as nossas emoções, assim como ele. É uma pessoa muito emotiva, um bom pai, um bom profissional, um bom tio. Pessoa que eu também considero como um pai, muito presente nos melhores e piores momentos da minha vida. Eu sou muito grato a Deus por me dar um tio como ele e dar uma pessoa essa ao mundo. Te amo, tio. Ai, que lindo, Márcio. Coisa massa, ele cantando aí a minha música, né? Eu nem sabia que ele sabia. E canta bem, né? Canta. Ele é super talentoso, né? Ele é filho do Lobo, né? Ele tem essa facilidade, né, de mexer com as mídias digitais. Inclusive ele trabalha, né, com mídias digitais hoje, né? Ele faz esses trabalhos de design para internet, né? É um cara que eu vi nascer, eu vi crescer e hoje eu acompanho de perto. A gente divide essa paixão, né, pela música. Quando eu chego em Floresta, eu boto a sanfona do lado, ele pega o violão, vai pro outro. Deve ser uma festa grande, É uma festa boa, é só eu e ele cantando, o povo corre, mas mas a gente se diverte bastante, né? Olha, que coisa boa. Doutor Márcio, não tenho palavras para agradecer. Eu que agradeço, foi realmente um prazer grandioso, né, estar aqui hoje com você. Não esperava que seria dessa forma como foi, né? Estou muito emocionado, me emocionei bastante. É sempre bom a gente estar se policiando, né, sabendo o que é que a gente está fazendo e o que a gente está marcando na vida das pessoas, né? Eu fico feliz em estar tendo essa participação positiva, né, tanto na vida dos meus pacientes, quanto na vida das famílias deles, quanto na minha família, nos meus amigos, no meu relacionamento. Então, isso é realmente algo que me deixa muito feliz. Não sou perfeito, tenho meus erros, tenho minhas imperfeições, mas a todos os momentos eu tento estar melhorando. E é isso que eu tenho como objetivo. Tenho essa dificuldade realmente de me pensar de outra forma. Eu sempre quero estar trazendo para as pessoas um exemplo. Eu digo, né, sempre no meu dia a dia para os meus pacientes que nada é fácil, nada vem fácil e tudo depende da gente. Às vezes a gente não se reconhece feliz, a gente às vezes tem um problema que às vezes o problema é só nosso. Se a gente parar para refletir, se a gente parar para ver, a gente tem mais a agradecer do que a reclamar. Verdade. Olha, eu sempre pedi a Deus uma forma de agradecer a Dr. Márcio pelo que ele fez por mim e pelo meu filho ali naquele hospital de campanha. Às vezes, ele achou que foi apenas um simples atendimento, mas ele não tem noção da situação que eu me encontrava naquele momento e nem também o meu filho. E ele não foi apenas um médico naquele momento que estava ali ajudando as pessoas com sintomas de Covid, mas ele foi para o meu filho um exemplo. E no dia que eu cheguei naquele hospital,
Deus sabe como estava a minha vida e a vida do meu filho. E em meio a uma consulta, Dr. Márcio falou 3 palavras que me mostrou que a vida poderia ser vista de outra forma. E é por isso que eu teria que encontrar uma forma de homenageá-lo. E, Dr. Márcio, se eu passasse a noite inteira aqui falando para o senhor o tamanho da importância, o quanto o senhor fez eu acreditar em mim, acreditar que eu era capaz, que eu ia vencer, e que, acredito que o senhor nem lembra, mas o senhor olhou para mim e disse assim: olha para dentro de você, porque dentro de você existe o que você precisa. E foi isso que me motivou a acreditar que eu seria e era uma grande profissional, que eu poderia ajudar as pessoas, e foi através disso que hoje existe o blog Conexão Notícia, Dr. Márcio. Foi através dessas palavras, e que muita gente já foi ajudada através desse blog. Então, para mim, o senhor é um grande exemplo. E foi uma honra lhe entrevistar, e pode ter certeza, ter aceitado esse convite para mim foi uma alegria muito grande no meu coração. Então, a você que está me acompanhando, seja luz, seja um girassol. Plante sementes na vida das pessoas, igual o Dr. Márcio plantou na minha vida, na vida do meu filho. Igual eu saí plantando e saiu plantando na vida de outras pessoas. Muitas vezes as pessoas não estão necessitadas, não é de dinheiro, mas é de uma palavra, de um abraço, é de um bom dia. Eu estou aqui, um sorriso. O mundo está carente de pessoas assim. E a família de Dr. Márcio, parabéns pelo exemplo. Que muitas e muitas famílias sigam esse exemplo. Que quando um de casa tiver um sonho, todo mundo dê as mãos para ajudar esse sonho a realizar. E eu observei que na família de Dr. Márcio, era realizando o sonho de um, aí quando aquele realizava o sonho, pegava na mão do próximo, qual é o teu sonho, e assim a família foi se realizando. Então, para o pessoal de Floresta, vocês são privilegiados em ter a família de seu Francisco. Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe, e lembre-se, tudo você pode naquele que te fortalece, que é Jesus Cristo. E se o teu dia não terminou hoje da forma que você esperava, amanhã é um novo dia, novas expectativas, novos projetos. Somente creia, não desista, porque você pode. Boa noite e até a próxima quinta-feira, se Deus